Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Decorando a Lei Seca e também do Magistrar que estão aí se preparando para o primeiro ENAM do ano de 2025. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, com muita saúde, acima de tudo, claro, extensivo a todos os seus familiares. Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro desta revisão para o ENAM em Direito Processual Civil. Muita coisa a gente já viu, né, amigos? No primeiro encontro, no segundo encontro, competência, intervenção de terceiros, formação do processo e petição inicial, tutelas provisórias, resposta do réu, decisão de saneamento e organização do processo, trabalhamos um pouquinho de teoria geral das provas, não é? Bastante coisa. E hoje chegamos ao nosso último bate-papo. Infelizmente, já estou com saudades aqui, confesso a vocês que vou ficar com saudades desses encontros. Sempre que eu me sento aqui nessa cadeira, né, desde o primeiro encontro, e venho conversando com vocês, eu sinto realmente que a receptividade é muito boa, né? Embora nós não estejamos fisicamente presentes, mas eu tenho certeza que ainda que seja virtualmente, nós estamos bastante conectados e isso me deixa muito feliz, muito honrado. Mas vamos lá, pessoal, sem perder tempo. O que é que eu optei para tratar com vocês aqui neste último encontro? Eu queria falar um pouquinho sobre duas ações, pelo menos duas, que seguem um procedimento especial, né? Um rito especial, aquilo que a gente chama de procedimento especial de jurisdição contenciosa. Eu queria falar de possessórias e também das ações de família, bem rapidamente. Sabe por quê, pessoal? Porque pode ser um caminho também, né, que a GV encontre de trazer algum questionamento a respeito dessas demandas que seguem um rito específico, né, um rito especial, que não se enquadram no procedimento comum. Né? Nós sabemos que há algumas demandas que foram escolhidas pelo legislador, e a questão de técnica legislativa, levando em consideração o bem jurídico tutelado, levando em consideração as pessoas, né, que atuam nessas demandas, né? E aquelas que não têm o rito especial, claro que vão seguir o rito comum, diferentemente do que nós tínhamos no CPC de 73, quando nós tínhamos ali uma classificação em rito ordinário, em rito sumário, né? Nós não temos mais isso, né? Então temos somente as demandas com procedimentos especiais, aquelas que seguem o rito comum, porque não tem um procedimento especial, e temos demandas que seguem que estão previstas, né, em legislação extravagante, e ali elas têm o seu respectivo rito. Podemos pegar o mandado de segurança, né? Já vimos, foi cobrado conhecimento do mandado de segurança da 12.016/2009. Eu até reitero, mandado de segurança é algo que a gente sempre tem que estar antenado. Se os amigos tiverem a oportunidade, né, de um estudo, acho que vale a pena, e principalmente dos posicionamentos ali jurisprudenciais. A lei 12.016/2009 não tem muita dificuldade, né? A lei da ação popular, a 4.717 de 65, a lei da ação civil pública, 7.347 de 85, a lei de improbidade administrativa, né, alterada no ano de 2021, são legislações extravagantes com ritos ali também muito bem delineados, né? Então valeria a pena a gente dar uma olhadinha, claro, se os amigos puderem dar uma olhadinha nelas. Mas o nosso foco aqui são duas demandas de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa previstas no nosso CPC. Eu começo pelas possessórias, né? Como eu havia dito para todos, o legislador ele escolheu algumas ações para que elas tivessem um rito especial, levando em consideração o bem jurídico tutelado e também levando em consideração as pessoas, os sujeitos que nelas atuam. E o que é que seria interessante destacar nas possessórias? Primeiro, a questão da fungibilidade das possessórias previstas no artigo 554. Eu também fico imaginando um caso hipotético, né? Sempre pensando no artigo 4º da Resolução 13 da Infante, 7 de janeiro de 2025, e que talvez o examinador queira avaliar, não é, a nossa forma de raciocínio, colocando algum caso assim, por exemplo, né, de possessória que começou com uma hipótese de manutenção de posse, porque era uma mera turbação, e depois, durante o trâmite, o caminhar dessa ação, dessa demanda, né, percebeu-se que aquilo que era uma turbação se tornou um esbulho, se tornou uma invasão. E aí já não seria mais ação de manutenção de posse, e sim ação de reintegração de posse. Lembrando que os interditos possessórios são a manutenção de posse, né? A ação de manutenção de posse, quando nós temos uma turbação, ou como diria um amigo meu, professor, também uma perturbação, não é? A posse,
Quando também temos a reintegração de posse, quando ocorre uma invasão, quando ocorre um esbulho, né? E também temos o interdito proibitório, que é aquela demanda que nós ajuizamos quando nos deparamos com uma ameaça de efetiva ofensa à posse, né? Esses três compõem os chamados interditos possessórios. Mas falando da fungibilidade, né, e voltando a ela, meus amigos, ela tem previsão, eu vou colocar aqui para vocês, no artigo 554, pessoal. Deixa eu só encontrar aqui que tava difícil, mas agora ficou mais fácil. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, olha, 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra, daqui a fungibilidade, né, das possessórias, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Tranquilo manter isso no CPC de 2015, manter a ideia de fungibilidade. Eu digo manter por quê? Porque nós já tínhamos isso no CPC de 73, tendo em vista que quem lida principalmente com possessórias sabe, e o legislador sabe disso, né? As situações fáticas vão se alterando constantemente. Então, você fala assim, olha, ingressou com uma ação de manutenção de posse, mas nós vamos ter que extinguir sem julgamento de mérito. Por quê? Porque já se tornou uma invasão. Aí você vai ter que ingressar novamente com uma outra ação, com nome em iuris diferente. Não precisa, não há necessidade disso. É aquilo que a professorada Pellegrini Greenover sempre falou, eu acho que eu comentei alguma coisa com vocês por alto aqui, se eu não estiver enganado, né? O direito processual civil, ele vai continuar sendo formal, ele não vai perder a sua essência, né, de formalidade, embora a tendência é que vá diminuindo, diferentemente do processo penal, onde a gente percebe uma informalidade maior. Né? Temos uma formalidade, sim, no direito processual civil, mas a fungibilidade tem previsão legal. E eu acho que o legislador, tenho plena convicção que o legislador andou muito bem aqui. Esse mesmo 554, pessoal, ele tem um parágrafo também interessante, né? Dois parágrafos, né? Que são o primeiro e o segundo. Eu queria rapidamente conversar com vocês. E isso por conta também de tudo que envolve o nosso país, um país de dimensão continental, né? Como eu costumo dizer. O legislador tem que estar atento a isso e prever, sempre que possível, né? Situações que regulamentem aquilo que passa pelo momento social, pelo momento histórico, pelo momento político, pelo momento econômico do país. Esse parágrafo primeiro do 554 é um reflexo de comportamentos que nós passamos a ter no nosso país e, claro, o direito precisa estar devidamente, né, regulamentado. Uma série de situações que aconteceram e que vêm acontecendo ao longo dos anos. É preciso que o direito esteja atento a isso, né? O parágrafo primeiro, ele diz basicamente o seguinte, que quando nós estivermos diante, olhem que interessante, queridos amigos, de uma ação possessória em que figure no polo passivo um grande número de pessoas, então imaginem uma reintegração de posse com um grande número de pessoas no polo passivo. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos praticar os atos processuais? Como é que vai se dar a comunicação dos atos processuais? E aí o legislador falou, olha, é o seguinte, o que seria o ideal? Se foi ajuizada essa demanda possessória, figurando no polo passivo um grande número de pessoas, faça, oficial de justiça, a citação pessoal de quem você encontrar lá no local, não é? E a citação por edital de todos os demais. E por quê, pessoal? Quando nós pensamos nisso, é claro que o legislador também pensou, ele pensou naquelas invasões com um grande número de pessoas. E aí você vai encontrar algumas pessoas no local e outras você não vai encontrar, que estão espalhadas. Não dá para citar todo mundo de maneira pessoal. Então, o que ele estabeleceu? Cita pessoalmente quem está no local, cita por edital os demais. Mais ainda, intima o Ministério Público, o representante do Ministério Público, né, para ele atuar. Lembrando que o MP, ele atua como fiscal da ordem jurídica, ele não é mais custos legis, né, ele é custos iuris. Aliás, eu acho que ele nunca foi custos legis. O MP sempre foi custos iuris. Por quê? Custos iuris é uma abreviação, na tradução, perdão, seria um fiscal do ordenamento, né, como um todo.
O MP não fiscaliza só a lei, né? Não é custos legis, é custos iuris. A atuação do MP é muito maior do que simplesmente ser um fiscal da lei. Mas como fiscal do ordenamento, o 178 diz, ele vai atuar quando houver interesses de incapazes, interesse público ou social, chamado interesse primário, e nos litígios coletivos envolvendo a posse de terra rural ou urbana. Né? Então o MP vai ser intimado e tem ainda um detalhe, pessoal. Muito cuidado se algum questionamento for feito nesse sentido. O juiz também tem que determinar a intimação da Defensoria Pública se por acaso aquela demanda envolver pessoas em situação de vulnerabilidade, né, de econômica, de hipossuficiência econômica, como estabelece o parágrafo 1º do 554. E eu estou com o nosso CPC aberto aqui, pessoal. Eu vou ler só o parágrafo 2º, que diz assim, eu falei que eram 2 parágrafos, na minha opinião, muito importantes. Para fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados, tá bom? É basicamente o que a gente comentou aqui em relação a esse artigo 554. E o parágrafo 3º dizendo, só rapidamente, que o juiz tem que determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Eu acho muito importante que se dê essa publicidade, né, para que a gente compreenda o que é que está acontecendo ali, principalmente para aquelas pessoas, né, que moram ali no entorno, e isso envolve normalmente propriedades rurais, grandes propriedades rurais, então importante esse comando legal também. Né? Amigos, basicamente era isso que eu tinha para falar, uma dica que eu queria trazer, né, sobre as possessórias. Lembram que existe possessória de força nova, de força velha, né? Quando é mais de um ano, mais de ano e dia, né? Menos de ano e dia. É daí, né, que nós praticamente começamos a falar muito de pedidos liminares, né? Se seria possível. Quando o esbulho, por exemplo, ocorreu há menos de ano e dia, é possível pedir a liminar, né? Se for mais de ano e dia, aí já não tem tanto interesse, né? Em urgência, né? De que isso seja reparado, né, o quanto antes, mas de qualquer maneira é importante a gente lembrar essa questão da fungibilidade das possessórias. E eu me lembrei agora, amigos, tem um outro dado importante. Ontem, né, quando eu estava terminando de preparar a aula já estava preparada já há algum tempo. É um bate-papo, né, amigos? Não é uma aula, é uma troca de ideias. Eu me lembrei de acrescentar o teor do artigo 565, que também está aqui na tela. E eu quero ler rapidamente com vocês, tá bom, amigos? Com muita humildade, eu acho que vale a pena. Vejam só. Já que nós falamos, né, de um grande número de pessoas figurando no polo passivo. Vejam o que diz o 565. No litígio coletivo pela posse de um imóvel, quando o esbulho ou a turbação, afirmado na petição inicial, houver ocorrido há mais de ano e dia, por isso aí seria de força velha ou posse velha, alguns preferem assim chamar, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, ele vai designar uma audiência de mediação, a realizar-se em até 30 dias, que vai observar o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Então vejam qual foi a ideia do legislador. O que é que nós estamos falando do 565? De um litígio coletivo pela posse de um imóvel. Eu estou falando de um esbulho, de uma turbação, né, que foi afirmado na petição inicial, mas que já aconteceu há mais de ano e dia. Tem um pedido de liminar? Ok, mas espera aí, antes de apreciar esse pedido de liminar, vamos ver se nós conseguimos resolver tudo através de mediação. Lembrando que quando nós falamos de conciliadores e mediadores, amigos, eu recomendo humildemente que vocês façam uma leitura do 165 ao 175, até para nós diferenciarmos, né, qual é o papel de um conciliador, qual é o papel de mediador. Eu acho que vale muito, muito a pena, né? Mas, em linhas gerais, o que é que o legislador buscou com o 565? Ele falou, olha, já faz mais de ano e dia, você vai dar essa liminar, né? Quer dizer, teve tanto tempo para buscar o judiciário e acabou não buscando, vamos ver se a gente consegue resolver isso numa audiência de mediação.
E o caput fala, né, que haveria uma necessidade de observação no disposto nos parágrafos 2º e 4º. O que é que diz o parágrafo 2º? Fala do MP. Né? Parágrafo 2º também fala, olha, o MP vai ser intimado para comparecer à audiência e também fala da Defensoria Pública, dizendo, olha, a Defensoria Pública vai ser intimada sempre que houver alguma parte beneficiária de gratuidade da justiça, né? A gente falou agora há pouco de hipossuficiência econômica. Então é isso, né? E mais ainda, tem um detalhe importante. Vejam, a minha cabeça, pessoal, vai tentando imaginar, né? O que é que o examinador, perdão, o que é que ele poderia perguntar? Vai que ele coloca um caso hipotético, como a GV gosta tanto, dizendo assim, mas olha, para essa audiência tem que dar ciência também aos órgãos responsáveis pela política urbana, pela política agrária, dos entes públicos lá, né, da União, dos estados, do Distrito Federal, do município, onde se situa aquela área objeto do litígio? Será que há necessidade de também dar ciência dessa demanda para esses órgãos, já que estamos falando de um litígio coletivo, numa possessória, amigos? Sim, sim. Isso está previsto no parágrafo 4º, mas não como uma obrigação. Tá? Eu vou só ler o parágrafo 4º aqui, pessoal, porque é como uma faculdade. Vejam só, o parágrafo 4º diz: os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, do Estado, do Distrito Federal e de município onde se situa a área objeto do litígio, esses órgãos poderão, tá? Não é deverão, ser intimados para a audiência a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório, né? Achei esse dispositivo importante e queria humildemente aqui trazer para vocês. A outra ação, agora sim, chega de possessória, né, amigos? A outra ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa, sobre a qual eu gostaria de humildemente conversar com vocês, é a ação de família, são as ações de família. É a primeira vez que nós temos positivado no nosso CPC um tratamento procedimental para as ações de família, começando ali a partir do artigo 693, né, o 693, dizendo assim, olha, todas as normas deste capítulo, né, relacionado aqui às ações de família, essas normas procedimentais são aplicadas aos processos contenciosos, né, então, quando tiver litígio mesmo propriamente, de separação, né, de divórcio, de reconhecimento de união estável, de extinção de união estável, de visitação, de guarda e de filiação. Então, é isso que está escrito, se vocês olharem depois no 693. Então, todas as normas ali previstas são aplicadas para essas ações. Ah, Maurício, mas e as ações de alimentos? E as ações que versem sobre interesse da criança ou do adolescente? Lembrando que as ações de alimentos têm uma lei específica, 5478, de 1968. As demandas que envolvem, né, os interesses de criança ou adolescente têm procedimento previsto no ECA. Né? Para essas ações, claro que serão aplicados os procedimentos previstos naquelas respectivas legislações, né, extravagantes. E aplica-se, né, no que couber, as disposições contidas no CPC. Então, o que a gente vai aplicar especificamente em relação ao que está ali no CPC são aquelas ações que eu mencionei, né? Quando nós tivermos um processo contencioso de divórcio, de separação, de reconhecimento, de extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Para as demandas de alimentos e também envolvendo o interesse da criança ou do adolescente, existem regramentos próprios, né? Mas no que couber, a gente aplica o que está previsto no nosso CPC, tá bom? Outro ponto a ser destacado, amigos, é que nas ações de família, todos os esforços, todos devem ser empreendidos, né, para que a gente obtenha a solução consensual da controvérsia. E, para tanto, o juiz deve dispor do auxílio de profissionais de outras áreas, né, de conhecimento, para fins de conciliação e para fins também de mediação. É aquela história, né, amigos? O 694 ele tem uma redação muito bonita, muito bem feita, na minha opinião, humilde opinião. Né? O 694 diz isso no seu caput. O problema é como
ter o auxílio desses profissionais de outras áreas de conhecimento. Seria muito bom que nós tivéssemos, né? Psicólogos, pedagogos, conselheiros tutelares, enfim, são tantos profissionais que podem ajudar, né? Mas nem sempre a realidade demonstra isso. Eu falo de experiência própria, né? Também, atualmente sou titular de uma vara de juizados, mas sempre que há uma necessidade do tribunal, e eu com muita dedicação assim o faço, substituo em varas da justiça comum, e aí a gente acaba substituindo em comarcas bem menores, né? E a gente vê qual que é a realidade, né, que ali existe. Seria muito bom que nós tivéssemos a aplicação desse 694 Caput na prática mesmo, né, dispondo de profissionais em todas as comarcas, né, em todas as áreas. Até para termos outros profissionais já é difícil, né? Comarcas que não têm juiz titular, né? Infelizmente, e a gente sabe que há um esforço muito grande dos tribunais para que isso não aconteça, para que isso não permaneça dessa maneira, aí a gente trabalha com esbarra, né, em questões orçamentárias, por exemplo, às vezes não tem defensoria pública também, é bem complicado, mas enfim. Em termos procedimentais, amigos, né? O que é que diz, então, o que é que dizem os dispositivos relacionados às ações de família? O 695, ele tem uma redação interessante que é a seguinte, acho que esse eu trouxe aqui para vocês. Se eu não estiver enganado, pessoal, eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu só ver se eu encontro 69, tá aqui, 695. Recebida a petição inicial, vejam só, e se for o caso, adotadas as providências referentes a algum pedido, né, de tutela provisória, o juiz ordena a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o disposto no artigo 694, né? Conforme eu mencionei para vocês, eu fiz só a leitura do caput, o 694 tem um parágrafo único também. Parágrafo 1º. O mandado de citação vai conter apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. É aqui que eu queria chegar. É aqui. E por que, pessoal, que o mandado de citação vai ter somente os dados necessários à audiência? Qual foi a preocupação do legislador? Ele sabe que, normalmente, existe uma animosidade acirrada nessas demandas de família, não é? Então, às vezes, uma expressão mal colocada, né, uma palavra ofensiva, eu mesmo já tive que determinar que algumas palavras, antes de vir para os juizados, né, algumas palavras ofensivas fossem riscadas, né? Isso tanto da parte autora quanto da parte ré. E aí, pensando nisso, o que é que o legislador fez? Ele falou, olha, o mandado de citação vai trazer só aquilo que interessa, né? Ah, mas e se a parte ré depois quiser dar uma olhada nos autos? Tem todo o direito, né? Mas para não acirrar mais ainda, o mandado de citação vai conter somente as informações necessárias para a audiência que venha a ser designada, né? O réu tem que ser citado pessoalmente, também isso está previsto lá no 695, né, no seu parágrafo 3º. E claro que nas audiências, né, as partes deverão estar acompanhadas por advogados ou defensores públicos. Maurício, falando nisso, e o MP? Qual é o papel dele? Quando que ele vai atuar? Em todas as ações de família? Não, nós temos uma regrinha específica no 698, que eu também trouxe aqui e queria colocar para vocês, pessoal. Vejam só. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. Pessoal, antes que a gente vá para o parágrafo único, permitam rapidamente aqui só fazer um recorte para dizer o seguinte, né? O MP, ele vai atuar como fiscal do ordenamento jurídico, como eu disse para vocês, naquelas hipóteses lá do artigo 178. E uma delas é quando houver interesse de incapaz. Agora, nós não podemos nos esquecer daquela regrinha que nós temos lá no artigo 279 do CPC. A gente já vai para o parágrafo único, tá bom, amigos? Mas é bem rapidamente porque o 279 diz o seguinte: é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Mas sempre teremos nulidade? A gente sabe muito bem que não, porque nós adotamos no CPC de 2015 algo que já tínhamos no próprio Código de Processo Penal. Só vamos reconhecer a nulidade se constatado algum tipo de prejuízo, né? E é isso que nós temos aqui. Vejam só os dois parágrafos do 279. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará,
os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Perfeito. Mas o segundo complementa justamente na mesma linha de raciocínio que nós acabamos de expor. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que vai se manifestar sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Aliás, os franceses, né, usavam e usam até hoje uma expressão que bem traduz isso, né, o chamado pas de nullité sans griffe, né? Não há nulidade se não tiver havido prejuízo. Só teremos nulidade se efetivamente tiver ocorrido algum tipo de prejuízo, e vamos tentar aproveitar os atos processuais ao máximo, né, amigos? Voltando lá, então, o parágrafo único dizendo que o MP intervirá quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Tá bom? E, pessoal, só para a gente complementar, né, em relação às ações de família, já que nós fizemos essa observação em relação à violência doméstica e familiar, atentem para um artigo novo, né, que foi relativamente novo, ele é de 2023, que foi inserido no CPC em relação ao procedimento das ações de família, que é o 699A. E o 699A, ele basicamente diz o seguinte, que nas ações de guarda, especificamente de guarda, antes de iniciada a audiência, aquela audiência lá do 695, né, de conciliação e de mediação, antes de iniciar, o juiz vai indagar das partes e vai indagar também do Ministério Público, do representante do Ministério Público, se existe algum risco de violência doméstica ou familiar, né? E vai fixar um prazo aí de 5 dias para que sejam apresentadas provas pertinentes, né? E também indícios pertinentes. Por que foi acrescentado esse 699A? Porque tem o 699. E o 699 fala justamente de abuso ou alienação parental. Então, preocupado com isso, o legislador falou, deixa eu só complementar, né, e fez esse 699A para dizer que nas ações de guarda, talvez por uma incidência maior, né, de casos de abuso, de alienação parental, principalmente quando você tem uma disputa de guarda acirrada, né, em relação aos filhos, antes, obviamente, de que a audiência seja iniciada, tem que sim dialogar com as partes e também com o representante do Ministério Público para saber se há algum risco de violência doméstica ou familiar. Uma medida muito prudente do legislador, principalmente levando em consideração o contexto, né, social em que nós vivemos, infelizmente, né? Quem atua na área de família sabe bem o que eu estou falando. Pessoal, era isso, tá? Sobre os procedimentos especiais, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria tratar de possessórias, queria tratar das ações de família, sem prejuízo das outras demandas, né? Ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas. Aliás, interessante, amigos, não se esqueçam. Consignação em pagamento é possível consignação extrajudicial, né? Ninguém fala praticamente da consignação extrajudicial, né? Foi inserida ali no nosso ordenamento justamente com qual finalidade? Tentar desafogar, né, o judiciário das ações propriamente de consignação em pagamento. Mas, infelizmente, a gente sabe que não foi isso que acabou acontecendo, mas ela está lá, está prevista lá especificamente, até estou abrindo aqui o nosso CPC, pessoal, lá no artigo 539, né? Também não se esqueçam da ação de exigir contas, que começa a ser tratada a partir do 550, e lembrem-se, amigos, lembrem-se que o STJ já definiu isso, que como nós, provavelmente, numa ação de exigir contas, nós teremos duas fases, né? Uma primeira fase, que seria aquela para o reconhecimento da necessidade de prestação das contas, e na segunda fase, apurar se tem algum saldo devedor ou não. O STJ já falou o seguinte, quando nós tivermos uma decisão, né, em relação à primeira fase, né, no sentido de que, olha, nós vamos para a segunda, porque foi reconhecido o direito de se prestar as contas, o recurso cabível em face desta decisão, que leva para a segunda fase, é o recurso de agravo de instrumento, tá bom? Somente se for extinto sem julgamento de mérito ou se for julgado improcedente o pedido de exigir contas, é que aí o recurso cabível será o de apelação. A STJ já decidiu isso há algum tempo, não custa nada nós
repisarmos, né? Isso em relação à ação de exigir contas. Falamos das possessórias, embargos de terceiro, pode ser que a gente tenha também. Vocês sabiam que existem embargos de terceiro preventivos? Pois é, pessoal. O artigo 674, Maurício, você não ia falar só de 2 ações? Sim, mas eu estou dando só alguns outros. Prometo que esse é o último. Pronto, pessoal, prometo. Né? Porque eu ia falar de monitória, mas já tivemos um questionamento sobre monitória. Pode ser que tenhamos outro também. Mas o 674 fala que é possível embargos de declaração preventivos, né? Vejam só, embargos de declaração, embargos de terceiro, Maurício, que declaração? Embargos de terceiro. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição. Então, deixa eu me precaver. Deixa eu me prevenir, né? Ameaça de constrição sobre bens que possuo, sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Bom, era isso, pessoal. Agora sim, fechamos os procedimentos especiais. Vamos falar um pouquinho de meios de defesa na execução? Acho que vale a pena, né? Eu sempre aposto em provas de magistratura, e agora com o Enan, então, nem se fala, né? Eu sempre aposto em algum questionamento a respeito de cumprimento de sentença ou mesmo de execução de título extrajudicial. E nós já tivemos, né, nos Enans anteriores, questionamentos a respeito. Mas eu vejo como importante nós fazermos agora, a partir de agora, amigos, nós fazemos uma rápida lembrança em relação aos meios de defesa típicos e também um meio de defesa atípico, né, que seria a exceção de pré-executividade. Embora o 518 e o 803, eles falem um pouquinho sobre exceção de pré-executividade. Querem ver, amigos? Bem rapidamente, né? Nós vamos falar já de impugnação e de embargos, mas deixa eu falar da exceção de pré-executividade, porque se a gente olhar para o 518, vejam que interessante a redação dele. Todas as questões, vejam que isso está, esse 518 está no livro destinado, né, no título destinado ao cumprimento de sentença, no título 2. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença, eu estou falando de validade, de eventualmente nulificar um cumprimento de sentença, né? E dos atos executivos subsequentes, todas essas questões poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos, e nestes serão decididas pelo juiz. Ora, quando eu olho para a exceção de pré-executividade, que até hoje é aceita, né, ou objeção de pré-executividade, como alguns preferem chamar, o STJ diz assim, hoje, exceção de pré-executividade é aceita somente se 3 situações forem comprovadas. A matéria tem que ser cognoscível de ofício, né? Também não haver necessidade de dilação probatória. E terceiro, a prova tem que ser pré-constituída. Preencheu esses 3 requisitos? Toca em frente à exceção de pré-executividade. É que muita gente falava assim, agora como eu não preciso mais ter o juízo garantido para me defender, porque no cumprimento de sentença e impugnação eu não preciso do juízo seguro, do juízo garantido. Nos embargos, a execução de título extrajudicial também não preciso de juízo garantido. Só se eu vou pedir efeito suspensivo, tanto num quanto no outro, né? E como a exceção de pré-executividade foi criada, e eu tenho plena convicção que pelos registros históricos, o grande mentor foi um dos maiores juristas, eu nem vou falar de processualistas porque ele era civilista também, um dos maiores juristas que o país já teve, que o mundo já teve, que foi o professor Pontes de Miranda. A exceção de pré-executividade, ela foi criada com qual finalidade, pessoal? Você poder se defender, porque à época só tinham os embargos, era o único meio de defesa, e sempre você tinha que ter um juízo garantido. A ideia que foi trazida pelo professor Pontes de Miranda está relacionada a casos envolvendo uma empresa siderúrgica, a época que se chamava Mannesmann, né? Só que agora não precisa mais ter juízo garantido. Aí muita gente fala, acabou a exceção de pré-executividade. Não acabou, né? Ela continua viva, o STJ aceita, temos o 518 e temos o 803 também, pessoal, que só não está escrito nem no 518 nem no 803, que se trata de uma exceção de pré-executividade. Mas tem toda a cara. A doutrina, inclusive, fala muito isso. Vejam o 803. Aí o 803 já está lá no título tratando das diversas espécies de execução de título extrajudicial. 518, cumprimento de sentença. 803, título extrajudicial. Vejam só. É nula a execução se
Dois pontinhos. Primeiro, o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. Lembrando que não é o título que tem que ser certo, líquido e exigível, e sim a obrigação, o próprio CPC positiva isso. 2. É nula a execução se o executado não for regularmente citado. E 3. É nula a execução se for instaurada a execução antes de ser verificada a condição ou de ocorrer o termo, se por acaso tiver alguma condição ou algum termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Ou seja, tem cara de exceção de pré-executividade, tá bom? Amigos, mas vamos lá, vamos falar dos meios típicos e vamos começar pelo meio típico de defesa no cumprimento de sentença. Esse meio típico de defesa no cumprimento de sentença chama-se impugnação. Qual que é a natureza jurídica, queridos amigos, né, em relação à doutrina? Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, né? Peço desculpas até pela informalidade, às vezes eu me arrumo aqui na cadeira, me ajusto melhor, né? Mas é porque eu fico muito feliz com essa nossa evolução, esse trabalho do Decorando a Lei Seca e do Magistrado é realmente muito elogiável, muito elogiável. Mas qual que é a natureza jurídica da impugnação? Segundo doutrina majoritária, pessoal, a natureza é a de um incidente processual de defesa do executado. Um incidente processual de defesa no cumprimento de sentença. Não tem natureza de ação. Os embargos têm natureza de ação. Quando eu falar de execução de título extrajudicial. E dentro desse contexto, Maurício, o que valeria a pena nós recordarmos sobre a impugnação? Há um artigo, né, que é o artigo que trata praticamente, inclusive, trazendo o rol de matérias possíveis de alegação na impugnação, que é o 525. Então, penso que ele seria o dispositivo mais interessante para nós estudarmos agora, nós revisarmos, pensando em casos hipotéticos, né? Por quê? Primeira coisa, questão de prazo. Quando a gente olha lá para o artigo 525, aliás, eu trouxe ele aqui, pessoal, deixa eu colocar rapidamente para vocês. Às vezes eu trago o artigo e esqueço de colocar aqui para vocês, pessoal. Peço desculpas, tá bom? Vejam só. Transcorrido o prazo previsto no 523, sem o pagamento voluntário, esse prazo do 523, amigos, é aquele de 15 dias, né? Para cumprimento voluntário. Você inicia o cumprimento de sentença e aí você fala assim, olha, ou parte executada, né? Você tem 15 dias para fazer o pagamento voluntário e o STJ, cuidado, hein, amigos, já asseverou que esse prazo deve ser contado em dias úteis. É prazo processual, tá bom? Então, o 523 diz isso, olha, a parte vai ser intimada, porque, pessoal, é fase de cumprimento de sentença, não é processo novo, né? Para fazer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias úteis, e se não fizer, vocês sabem que tem multa de 10%, honorários também de 10%, né? Então, voltando lá ao 525, transcorreu esse prazo aí sem o pagamento voluntário, pronto. Já começa o prazo de 15 dias para que o executado, sem ter juízo garantido, né, como eu falei para vocês, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Então, é que essa questão do prazo, acho que está bem definida. E aí, depois, amigos, vou aproveitar e peço também a autorização de vocês, só para aproveitar para trazer o rol de matérias, que é rol que é passível, né, de alegação quando você apresentar uma impugnação. Só lembrando que uma boa parcela da doutrina diz, amigos, que esse rol, ele é um rol taxativo. Boa parcela diz isso. Por quê? Porque você já teve um processo de conhecimento antes. O que você podia trazer como defesa ali, você já trouxe. É diferente quando nós falamos dos embargos. As matérias que podem ser aduzidas em sede de embargos à execução de título extrajudicial são outras, né? E vocês vão perceber, o rol é maior, né? Permite uma amplitude maior, porque não teve um processo de conhecimento antes. Está ali, estar-se-ia, né, diante de uma nova ação, um novo processo. Não teve um anterior. Como quando você já teve um anterior, obviamente que o rol tende a ser mais taxativo, né? Apesar que hoje, né, quando a gente fala de agravo de instrumento, por exemplo, que era para ser taxativo, virou uma taxatividade mitigada lá do 2015, né? nem dá para se ter tanta certeza sobre a taxatividade ou meramente exemplificativo. Mas as matérias são essas, olhem, amigos. Vocês vão entender por que eu coloquei esse slide. Falta nulidade de citação se
na fase de conhecimento, o processo ocorreu à revelia. 2, ilegitimidade de parte. 3, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. E eu queria muito chamar a atenção para esse inciso 3, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. 4, penhora incorreta ou avaliação errônea. 5, excesso de execução, acumulação indevida de execuções. Só lembrando, amigos, excesso de execução, quando for alegado o excesso como matéria de defesa, não se esqueçam que tanto na impugnação quanto nos embargos há necessidade de você trazer um demonstrativo indicando o valor que se entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Ah, Maurício, tem um julgado da segunda turma de 6 de abril de 2021 de relatoria do ministro Og Fernandes dizendo que quando for a Fazenda Pública que alegar excesso de execução, não necessariamente ela tem que trazer o valor que se entende correto, mas é um julgado isolado da segunda turma de relatoria do ministro Og Fernandes e envolve Fazenda Pública, tá bom? Voltando lá, queridos amigos. Inciso 6, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. E 7, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Qual foi o inciso que eu pedi humildemente para vocês atentarem? O inciso 3, não é? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Pois bem, pessoal. Bom, já falamos, né, em relação ao excesso de execução, já falamos sobre a possibilidade de rejeição liminar, isso está lá no parágrafo 4º, está lá no parágrafo 5º também, não é? Mas eu queria destacar aquele inciso 3. E por que eu gostaria de destacar? Ah, pessoal, também eu tinha falado, né, para vocês, se eu não me engano, falei, né? Falei sim, falei, lembrei agora. Que em relação à concessão de efeito suspensivo, quando se requerer efeito suspensivo tanto na impugnação e nos embargos, porque não tem efeito suspensivo automático, aí tem que estar com o juízo garantido, né? Isso também está positivado nos parágrafos do 525. Mas eu falei para vocês, atentem que é possível você alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Pedi para que vocês dessem uma olhadinha ali. Por quê, pessoal? Porque quando a gente vai lá para o parágrafo 12, vocês já ouviram falar em relativização da coisa julgada, eu tenho certeza, né? Então é importante a gente recordar um pouquinho a respeito. E quando a gente vai lá para o parágrafo 12, que se eu não estiver enganado, eu trouxe aqui para vocês, trouxe sim, amigos, vejam essa redação. Vamos ver com calma, com tranquilidade, né? O 12, o 13, os seguintes, tá? Vejam só. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, que é o 525, o parágrafo 1º trazendo aquelas matérias, né, passíveis de alegação na impugnação, considera-se também inexigível a obrigação que foi reconhecida numa sentença, né, num título executivo judicial, só que esse título estava baseado numa lei ou num ato normativo que foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Então, aquela obrigação reconhecida, ela também será inexigível. Por quê? Porque o Supremo falou, olha, a sentença foi baseada numa lei ou num ato normativo que a gente entendeu aqui que é inconstitucional. Ou ainda, né, fundado, um título executivo judicial fundado na aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo, em que o Supremo entendeu como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, aqui também não há que se falar em inexigibilidade da obrigação. Tá bom, Maurício. E os outros parágrafos, né? Porque a gente fica pensando, ok, o Supremo vai fazer o quê? Ele vai entender, né, que uma lei ou que um determinado ato normativo foi considerado inconstitucional, ou mesmo numa interpretação de lei que foi dada, ou numa aplicação também de lei que foi dada, né, e que o Supremo entende como incompatível com a Constituição. Mas o ideal não seria a gente tentar fazer uma modulação dos efeitos? Não é, amigos? É fundamental, é claro, é fundamental, importantíssimo. E o legislador pensou nisso. Vejam só, vou colocar o parágrafo 13. Ó. No caso do 12, os efeitos dessa decisão do Supremo
poderão ser modulados no tempo, por conta da segurança jurídica, para não pegar todo mundo de surpresa. Então, para dizer assim, olha, por exemplo, amigos, por exemplo, reconhecemos a inconstitucionalidade, isso vai afetar, né, de um determinado dispositivo de lei, isso vai afetar somente daqui para frente. Ou vai retroagir ou não vai. Tem que pensar em segurança jurídica, ato jurídico perfeito, tem que pensar em tudo que envolve, né, principalmente esse tratamento seguro dos sujeitos processuais, né? E aí, complementando, o parágrafo 14, a decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, né? Tem que ser antes do trânsito em julgado, porque se já transitou em julgado, é aquilo que eu falei, a gente tem que tomar bastante cuidado com segurança jurídica, com ato jurídico perfeito, etc. E o parágrafo 5º dizendo que se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, aí o remédio cabível qual que é, amigos? Ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado, né, prazo decadencial de 2 anos, lá do 975, do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Perceberam, amigos? Que interessante esse questionamento. Eu sempre acho importante a gente destacar isso. Eu não sei porquê. Não sei se é um feeling, né? Não sei, uma invocação, um pedido que eu faço a Deus sempre, peço sempre para Ele. Falo, por favor, Senhor, me ilumina aqui para eu poder trazer as dicas mais importantes para os meus amigos. Mas eu sempre gosto de trabalhar esse inciso terceiro e a gente tem tido uma sorte também de ser cobrado, né? De ser um tema cobrado com uma certa frequência. Mas, de qualquer maneira, é só para mostrar para vocês que eu penso em coisa julgada e eu falo, puxa vida, desde a faculdade, né? Quando eu olho, por exemplo, lá para o 502, 503, aliás, um outro tema que, né? Nossa Senhora, pode cair tranquilamente na nossa prova do Enem, principalmente o 503, né? Que fala sobre você aplicar a coisa julgada, as questões prejudiciais, já que a gente não tem mais declaratório incidental. Mas sempre que eu penso em coisa julgada, eu falo assim, não, acabou, pronto. Né? Não vai ter mais nada para se discutir. Aí vem a ideia de relativização da coisa julgada inconstitucional, enfim, e por aí vai, né? Então, de qualquer forma, eu achei que valeria a pena nós pensarmos em situações como essa, né? Imagine que a obrigação que foi reconhecida num título executivo, né, judicial, como diz o parágrafo 12 do 525, essa obrigação que foi reconhecida no título judicial, na sentença, o entendimento foi baseado numa lei ou num ato normativo que o Supremo considerou inconstitucional. Não sei se antes do trânsito em julgado ou depois. Aí vem as respostas, né, como vocês perceberam, dos parágrafos 14 e 15. Ou ainda, né, que foi feito, o Supremo entendeu como incompatível com a Constituição, porque foi baseado, né, numa aplicação ou interpretação de um texto de lei ou de um ato normativo, repito, incompatível com a Constituição, seja em controle concentrado, seja em controle de constitucionalidade difuso. Então a gente tem mecanismos ali para relativizar essa coisa julgada. É um tema de muita discussão, né? Mas de qualquer maneira, como está positivado, se for cobrado, a gente tem resposta na legislação. Tá bom? Vamos falar dos embargos, né? Porque o tempo urge. Aliás, a gente falou de rescisória, né? A gente falou de rescisória, amigos, não se esqueçam. Posso dar permitam, amigos, peço desculpas a vocês, mas permitam, por gentileza, só um pitaco em rescisória? As hipóteses de rescindibilidade estão lá no 966. Não tem como a gente fugir, né, amigos? Não tem como. Quanto mais dicas, melhor, né? O 966, pessoal, traz as hipóteses de rescindibilidade. E quando a gente pensa em ação rescisória, a gente fala assim, eu vou desconstituir, né, uma sentença transitada em julgado, e a gente fala sentença de mérito, né? A gente pensa em sentença e pensa em mérito. Não se esqueçam que o 966, amigos, ele tem a seguinte redação no seu caput. Já vamos falar dos embargos, tá, pessoal? Eu prometo que eu vou falar dos embargos para a gente fechar essa nossa revisão, esse nosso bate-papo. Diz assim, a decisão de mérito não é mais sentença, é decisão de mérito. Decisão de mérito transitada em julgado. Por que decisão de mérito? Porque a gente tem a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, não é? A gente pode julgar uma parcelinha do mérito somente. É uma ação de indenização por danos materiais, danos morais. A parte ré vem e reconhece os danos materiais na sua contestação. Ela não quer nem discutir isso, ela quer discutir só a questão de danos morais, que ela entende que não há. Pronto, já é possível julgar
antecipadamente aquela parcelinha do mérito. E o recurso cabível qual que é, pessoal? Em face dessa decisão. Está lá no 356, parágrafo 5º, é agravo de instrumento. Por quê? Porque entende-se que é uma decisão interlocutória. E ela pode, efetivamente, né, meus amigos, transitar em julgado. Então, por conta disso, o 966 substituiu em relação ao dispositivo anterior, né, do CPC de 73, que era o 485, que falava, estou com ele aqui, olha, a sentença de mérito, não é a decisão de mérito transitada em julgado, pode ser rescindida quando? A gente tem todas as hipóteses de rescindibilidade, mas tem uma, tem duas, perdão, do parágrafo 2º do 966, que são situações em que não se discute mérito. Não se discute mérito. Combinado? Vejam só. Parágrafo 2º. Também vai ser cabível a ação rescisória, né? Nas hipóteses previstas aqui de rescindibilidade, né? Quando, embora a decisão transitada em julgado, embora ela não seja de mérito, ela impeça, inciso primeiro, uma nova propositura da demanda, né? Então vamos pensar aí numa coisa julgada, né? Vamos pensar numa litispendência, né? Também, né? Numa perimpção, enfim. Também, embora a decisão não seja de mérito, ela impeça a admissibilidade do recurso correspondente. Ou seja, aquela decisão que não admite o recurso, que não conhece do recurso. Então, são duas situações cabíveis, né, de questionamento através de uma ação rescisória, mas que não são questões meritórias, tá bom? Pronto, era só esse recorte que eu precisava fazer. Peço desculpas a vocês. Vamos para os embargos. Só para a gente fechar esse nosso bate-papo, né, pessoal? Natureza jurídica dos embargos de ação, né? Eu falei para vocês, de ação incidental autônoma, de conhecimento, tem cognição plena e exauriente, né? A gente vai verificar que nos embargos, normalmente, a gente vai ter ali o que, pessoal? Que tipo de pedido que vai ser formulado? É uma pretensão constitutiva, né? Negativa, né? Por exemplo, quando você busca, através dos embargos, invalidar, nulificar o título executivo extrajudicial, um cheque, uma promissória, uma duplicata, não é? A pretensão é constitutiva negativa, ou às vezes, nos embargos também, a gente pode buscar uma pretensão declaratória. Tem natureza de ação, a gente vai produzir, podemos produzir todo e qualquer meio de prova, né, durante o trâmite dos embargos, mas pode ser declaratória também, né? Por exemplo, quando se busca reconhecer que ocorreu o pagamento, né? Conforme a matéria alegada, é claro, evidentemente, né? Como eu já disse para vocês também, não há, vou repetir, amigos, que eu peço venha até, não há necessidade de juízo garantido, né? Tal qual ocorre na impugnação. Os embargos à execução são distribuídos por dependência, são autuados em apartado, né? Como nós sabemos muito bem. Não se esqueçam que é possível oferecer embargos também no juízo deprecado. Como assim, Maurício? É verdade, amigos, né? No 914, se eu não estiver enganado, no seu parágrafo 2º, né? E eu tenho quase convicção que é isso mesmo. Isso, olha só. No 914, parágrafo 2º, está escrito assim: na execução por carta, os embargos vão ser oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Mas a competência para julgá-los vai ser do juízo deprecante. Salvo, olha que questãozinha prática interessante, hein? Se versarem esses embargos unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado, né? Aí a competência para julgar os embargos aqui, pessoal, se o vício se refere ou o defeito se refere à penhora, à avaliação ou alienação dos bens, se foi feito no juízo deprecado, quem é que tem melhores condições de julgar os embargos? Não é? O juízo deprecado. Então, lá será dele essa competência, tá bom? 914, parágrafo 2º. A gente falou do prazo, né, da impugnação, temos que falar do prazo dos embargos também. Né? Os embargos vão ser oferecidos, vocês sabem bem, também no prazo de 15 dias, né? Só que vai depender da forma, a contagem dele, né? De 15 dias vai depender da forma como se deu a citação. Então vai ter que ver lá, de acordo com o que diz o 231, né? Essa citação em relação
à possibilidade, né, de oferecimento dos embargos quando da execução de título extrajudicial, se deu como? Aí tem todas aquelas situações lá do 231. Foi por oficial de justiça, né? Foi feita de maneira por edital, enfim, da forma que foi, o 231 ele regulamenta todas as formas de citação. Só lembrando que nós tivemos alteração em 2021, né? No 231. Mas, por exemplo, pessoal, vou só ler rapidinho para vocês, né? Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo, a data da juntada aos autos do AR quando a citação ou a intimação, né, for feita pelo correio. 2. A data de juntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for feita por oficial de justiça. Né? 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação for por edital. Então, nós temos que ver, são 15 dias, né? Mas precisamos ver como que esses 15 dias serão contados. Vai depender da forma como se deu a comunicação do ato processual, ou seja, do ato citatório. Maurício, e se tiver mais do que um executado? É uma coisa que também, né, deve ser pensado, né? Aí o prazo para cada um deles, quando nós tivermos, né, um litisconsórcio passivo naquela execução de título extrajudicial, o prazo para cada um deles será contado a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Então vai juntar o de numa segunda-feira, começa a contar na terça. O outro juntou na quarta, começa a contar na quinta, né? Porque são prazos processuais, então vocês sabem muito bem, não conta-se o primeiro dia, conta-se o primeiro dia útil seguinte. Agora, tem um detalhe interessante, amigos, que é no 915, se eu não me engano, eu trouxe aqui no seu parágrafo primeiro, e aí eu quero colocar rapidamente aqui para vocês, tá aqui, pessoal, o seu parágrafo primeiro, né, que trata disso, mas tem uma ressalva no final, e é essa ressalva que eu queria mencionar aqui, olha. Vai ser contado desse jeito quando for mais do que um executado, ou seja, a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando então será contado a partir da juntada do último, tá bom, amigos? Não se esqueçam se o caso concreto, né, o caso hipotético, né, trazido pela GV for nesse sentido, tá bom? Amigos, o que mais que eu gostaria de falar com vocês? Sobre os embargos. Eu queria falar uma outra coisa com vocês, pessoal. Eu queria falar sobre a chamada moratória legal, que é o que está disposto no artigo 916. Lembram aquele dispositivo que diz assim, que no prazo para os embargos, você pode falar assim, olha, eu pago 30%, deposito, né, 30% do valor da execução, claro que acrescentado ali de custas, de honorários advocatícios, e o restante eu pago em 6 vezes, lembram? Né? Está lá no 916, eu tenho certeza que todos se lembram desse dispositivo. E as outras parcelas, as 6 parcelas mensais, devem ser acrescidas de correção monetária e juros, né, juros mensais de 1%. Né? Isso tudo é no prazo para os embargos. Então você pode, e até porque é um direito do executado, né, o exequente não tem que falar absolutamente nada. Se por acaso os requisitos forem preenchidos, é um direito do executado. O exequente não tem que falar nada. Se ele depositou lá os 30%, acabou, não tem que se discutir. Ah, os 30% acrescido do quê? De custas e de honorários advocatícios. Fez isso. E vai pagando as outras parcelas, está tudo certo. Né? É um direito dele. É claro que quando for noticiado o interesse no prazo para embargos, e tem que ser no prazo para embargos, do executado, em fazer esse parcelamento com o depósito dos 30%, o juiz vai ter que ouvir o exequente. O exequente vai ser intimado só para se manifestar se os pressupostos estão preenchidos ou não. Só nesse sentido. Ele não vai querer discutir se é um direito ou não do executado. Me desculpem, perdão, amigos, ter repetido isso. Né? É que eu vejo muita gente na prática querer discutir, isso não é um direito. Não, claro que é, está previsto em lei. É um direito do executado. E ele tem que ter ciência, o executado, de que se ele aceitar fazer essa moratória legal, ele vai ter que cumprir, claro, com todos os pagamentos ali, ele está abrindo mão da oposição, do eventual ajuizamento dos embargos, tá bom? É no prazo para embargos, você vai fazer o parcelamento, vai pagar, e se não conseguir pagar a terceira parcela, a segunda, não tem problema, não tem mais direito de opor os embargos, tá bom? Então, como eu disse, o exequente vai ser intimado, né? Pode ser que o exequente fale, ele não preencheu os requisitos, aí o juiz vai decidir.
Enquanto não for apreciado esse requerimento pelo juiz, porque a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar, depender da comarca, né, os autos irem conclusos, né, ao juiz, o que o executado tem que fazer? Vai depositando as parcelas vincendas, né? E o exequente, se quiser, também já pode ir levantando esses valores, né? Agora, tem um detalhe interessante, amigos. Pode ocorrer o indeferimento? Pode. Se ocorrer o indeferimento, aí vão seguir, né? Os atos executivos, mantém aquele depósito que foi feito e o depósito vai ser convertido em penhora. Por isso que eu digo, o executado tem que ter plena certeza de que ele está fazendo a coisa certinha. Que ele está depositando tudo ali bonitinho, né? Fazendo de acordo, conforme tem que fazer mesmo, sem qualquer tipo de equívoco, né? E se não pagar, Maurício? Pois é. Se não pagar, né, além de você já não poder mais opor os embargos, né, porque você assumiu um risco, né, o não pagamento de uma dessas prestações vai acarretar cumulativamente. Cumulativamente. Não é uma situação ou outra. Pessoal, isso está no 916, lá no seu parágrafo 5º. O não pagamento de de qualquer das prestações vai implicar cumulativamente no quê? Vence, né, o vencimento das prestações subsequentes e também o prosseguimento do processo, e você reinicia imediatamente a prática dos atos executivos. Mas não é só isso. Por isso que eu falo, o executado tem que ter muito cuidado. Ele sabe que se ele não pagar uma das parcelas, vai ter multa de 10% sobre o valor das parcelas não pagas. Então, tem que ter muita ciência e consciência, né, de que ele está fazendo a coisa certa, tá bom? E como eu disse para você, eu vou dizer agora para vocês, pessoal, eu ia falar como eu disse, né, que a opção pelo parcelamento implica a renúncia à oposição dos embargos, já falei isso, né, mas não é isso. Queria só acrescentar para dizer que tem um parágrafo, que é o 7º, no 916, dizendo o seguinte, olha, que o disposto no 916 não se aplica ao cumprimento de sentença. Eu sei e já vi que alguns tribunais interpretam de forma diferente isso, dizendo que se aplica ao cumprimento de sentença. Mas está expresso no parágrafo 7º do artigo 916. O disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Maurício, por quê? Porque foi opção do legislador, né? O que falta? Lembrei, amigos. Pensando aqui, eu lembrei. O que falta para a gente terminar? As matérias possíveis de alegação em sede de embargos. Aí é o 917, que também eu trouxe aqui. Deixa eu só dar uma confirmada. Tá aqui, pronto. Trouxe sim, olhem só. Nos embargos à execução, só para a gente fazer um paralelo com as matérias que são passíveis de alegação, né, na impugnação. O executado poderá alegar o quê? Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação? Aí, Maurício, é o mesmo que a gente falou do inciso 3 do parágrafo 1º do 525, é verdade. Penhora incorreta ou avaliação errônea, também tem lá no rol do 525. Excesso de execução, também tem, acumulação indevida. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos específicos, né, de execução para entrega de coisa certa. Né, às vezes, a própria parte executada fala, mas espera aí, era para entregar uma coisa, poxa, eu fiz benfeitorias necessárias, úteis, não voluptuárias, então também quero ser ressarcido desses valores, né? Incompetência absoluta ou relativa, e vejam o inciso 6, né? Eu havia dito para vocês, vejam como a amplitude ficou maior. Por quê? Porque não tem processo de conhecimento antes, não tem. É possível alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Ficou muito maior, não é verdade, o rol de matérias, né? Já falei da questão do excesso de execução, você tem que, obviamente, trazer o valor correto, né, sob pena de rejeição liminar. Que mais que eu poderia... lembrei, pessoal, lembrei. Possibilidades de rejeição liminar dos embargos à execução, por exemplo, quando os embargos são intempestivos, rejeita-se liminarmente. Às vezes vai ter que indeferir a petição inicial. Né? Por quê? Porque os embargos, né, eles têm natureza de ação. Então, você vai elaborar uma petição inicial e, às vezes, né, os requisitos não estarão ali preenchidos. Será o caso de indeferimento da inicial, ou seja, rejeição liminar dos embargos. Liminar in limine, no limiar, no início. Né? Também, amigos, às vezes, você vai querer discutir algo nos embargos que é uma hipótese de julgamento de improcedência liminar do pedido, daquele pedido que você está formulando nos embargos. Sabe aquelas hipóteses lá do 332? Às vezes o seu pedido é contrário a uma súmula do Supremo,
uma súmula do STJ, há uma tese firmada no IRDR, tese firmada no IAC, não é? Se for hipótese de improcedência liminar do pedido, também é rejeição liminar, não é? Dos embargos. E também, amigos, quando os embargos forem manifestamente protelatórios, né? Isso já aconteceu, infelizmente. A hipótese de rejeição liminar e mais do que isso, pessoal, e mais do que isso, embargos manifestamente protelatórios significa conduta atentatória à dignidade da justiça. Tá bom? Basicamente, amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente falou um pouquinho de exceção de pré-executividade, né? Dos embargos por terem natureza de ação. A gente vai, evidentemente, poder produzir todas as provas. Lembrei que impugnação tem natureza de incidente processual, né? E é isso, amigos, é isso. Terminamos. Terminamos esse nosso terceiro e derradeiro encontro. E eu quero deixar aqui toda a minha gratidão a vocês. Vocês não têm ideia como eu fiquei feliz, eu já exteriorizei isso antes, pelo convite que me foi formulado. Eu quero agradecer novamente ao meu amigo Rafael, ao Leonardo, do Decorando a Lei Seca, meu querido amigo Fábio Roque, né, o professor Piovesan também, do curso magistrário. Enfim, eu queria agradecer a todos, né, pela confiança, mas principalmente a vocês, né, que me assistiram, que ficaram comigo aqui até o final. Vocês não têm ideia, né, de como eu fico feliz quando a gente, de alguma maneira, ainda que de uma maneira pequena, de uma maneira ínfima, né, a gente possa ajudar. E eu espero, com muita humildade mesmo, que os 3 encontros aqui tenham sido proveitosos, tá bom, pessoal? E como forma de gratidão a todos vocês, eu vou fazer o seguinte: se vocês tiverem interesse, eu queria disponibilizar, mas só para quem tiver interesse mesmo, um arquivo pequenininho com 45 questões. 45 questões de provas elaboradas, né, pela GV, provas objetivas. Eu envio para vocês treinarem, e o gabarito eu coloco no final, para depois vocês conferirem, tá bom? São 45 questões de processo civil. Se vocês tiverem interesse, eu vou repetir aqui para vocês os nossos canais de contato no Instagram, é o nosso perfil, que é o Cunha Pro Civil. Podem mandar um direct, eu respondo para vocês, ou mesmo através do e-mail, cunhaprocivil@gmail.com. Terei o maior prazer de encaminhar esse arquivo para vocês, tá bom? E um recado final agora, amigos, não do Maurício, professor, juiz, enfim, do cidadão Maurício, né, que como vocês também, que estão na luta, eu também já estive, eu passei pelo que vocês estão passando, com toda essa dedicação, com toda essa seriedade, essa responsabilidade e amor. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Vocês estão empregando nesse dia a dia de vocês, quando vocês estão se preparando, seriedade, responsabilidade e amor. E todos os meus anos de vida até agora, eu falo isso muito com minha querida esposa a respeito, né? Todos esses ingredientes, eu tenho certeza que vocês estão empregando, eles vão trazer resultado. Ah, Maurício, mas eu já pensei em desistir não sei quantas vezes. E eu? E eu? Eu também. Eu falo assim, amigos, eu acho que eu já, no meu período de preparação, eu diria que entre 10 e 15 vezes eu falei, não vou mais estudar. Eu iria desistir. Mas eu sempre pensei também, pera um pouquinho, eu coloquei fé no meu trabalho. Eu coloquei fé na minha dedicação, na minha preparação. Eu estou fazendo sério, de forma séria, de forma responsável. Eu estou colocando o meu amor ali. Vai dar certo um dia, vai dar. E eu nunca deixei de ter fé. Eu nunca deixei, independentemente da crença de cada um, né, amigos? Né? Independentemente da crença, eu nunca deixei de ter fé e sempre pedi a Deus, sempre falei para Ele, olha, o Senhor, por favor, segura nas minhas mãos, mesmo quando eu não merecer. Mesmo quando eu não merecer. Caminha comigo, por favor. E as coisas deram certo, né? Então, é um singelo recado que eu deixo de coração para vocês. Acreditem na seriedade, na responsabilidade e no amor que vocês estão empregando, tá bom? Que Deus abençoe o caminho, né, de todos, fiquem com Ele, né? Excelentes estudos, tá bom? E tudo de bom, amigos, tudo de bom. Que vocês sejam muito felizes. Contem comigo sempre que precisar, tá bom? Um abraço forte, amigos, e até uma próxima.